Boa noite! Você já sabe que estamos transmitindo diretamente da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaporanga, domingo 19 de abril de 2020. Esta é uma mensagem vespertina, né? E nós estamos iniciando esta mensagem, essa live, desejando a você a graça e a paz do Senhor Jesus, você aí companheiro e companheira de confinamento, de isolamento social, além, de sermos pessoas companheiras no reino de Deus. E eu sou o pastor Eduardo e desejo a você, que você confie em Deus, agora mais do que nunca, é hora de levantar a cabeça, é hora de não se desesperar, é hora de buscar uma solução em Deus, é hora de realmente colocar aquela fé que você sempre acreditou ter, sempre dizia ter, porque a nossa fé sempre é testada, E não é só nas horas difíceis não, viu? Nossa fé é testada em todo o tempo, até nas horas boas, porque às vezes corremos mais perigo quando tudo está bem do que quando as coisas vão mal, Porque quando vão mal, você já sabe que estão indo mal, você já acorda, querendo orar, quer dizer, já uma busca. Quando está tudo bem, você tem uma tendência a relaxar com a vida cristã, a vida espiritual, Aconteceu isso com o povo de Israel, Bastou sair do deserto, entrar na terra prometida, e aí, quando eles tinham gado, pão, tinham tudo à vontade, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Então, às vezes, corremos mais perigo na abundância do que na diversidade. E nós aqui vamos começando, esta live com a leitura do Salmo 37, de 1 a 7, famoso e conhecido Salmo, Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, Quer dizer, esse é um tempo de muita indignação, Temos pessoas aí se aproveitando, dessa quarentena para levar vantagem, para prosperar nesses tempos de dificuldades do povo brasileiro, Não devemos ter inveja deles, daqueles que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva, Tem prazo de validade, já vencida, Essas pessoas não vão durar muito no poder, não, Esses que se aproveitam da situação para praticar iniquidades, Quanto a nós, devemos confiar no Senhor e fazer o bem, É um teste realmente de integridade pessoal, se manter íntegro nas situações de adversidade, Vamos continuar confiando e fazendo bem, habitando na terra e nos alimentando da verdade. A palavra de Deus é a verdade, Jesus é a verdade, principalmente nos agradar do Senhor, E há pessoas que não tinham prazer nenhum em Deus, Prazer nenhum em Deus.
Não fale de Deus para mim, não fale de Bíblia, de Jesus. Estou correndo de igreja. Então agora é hora de você voltar a ter prazer no Senhor, nas coisas do Senhor, né? Porque se você se agradar do Senhor, você vai ter um coração mudado. E esse coração mudado, né, vai fazer com que o Senhor satisfaça o desejo desse coração, que é um coração que agrada a Deus, né? Não é mais um coração pensando em si mesmo, egoísta, mas é um coração que agrada a Deus. Deus se agradando do teu coração, com certeza você vai ter apenas pensamentos, né, e desejos que sejam desejos que agradam a Deus. E aí então ele vai satisfazer isso. Entrega o teu caminho ao Senhor, né? Ou seja, você queria fazer o seu próprio caminho, decidir a maneira que você queria viver, né? Agora você vê que isso não é possível, né? Não é possível, de uma hora para outra tudo muda, né? Então entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É uma questão de fé, né? Confiar, Deus vai fazer. Como é difícil para muitas pessoas no século XXI, né? Essas palavras, né? Confiar e esperar que Deus faça. Ele vai sobressair a tua justiça como a luz, o teu direito como o sol ao meio-dia. Você foi usurpado em algum direito, Deus vai restituir tudo isso, né? Então descansa no Senhor, descansa, né? Espera no Senhor, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios, né? É hora de aquietar o nosso coração, é hora de muita busca em oração, e procurar agradar o coração do Pai, né? Voltar àquela a espiritualidade que foi perdida, né? Em alguns anos aí atrás, né? Quando você já, né, vivendo numa situação confortável, não precisa de Deus para nada, relaxava na sua comunhão. Então agrada-te do Senhor, né? Ele vai satisfazer os desejos desse coração que agrada ao Senhor, né? Não o desejo daquele coração egoísta, né? Mas o desejo de alguém que agora tem um coração mudado, um coração que é agradável ao Senhor. Então nós vamos aqui ter o nosso primeiro hino, né? Ou talvez até o único, né? Hino 250 do Inário Presbiteriano. Salvador dizer, vem descansar em mim, confiante receber conforto e paz sem fim. Fui a Jesus, ele entreguei meu triste coração, abrigo e paz eu nele achei, consolação. Ouvi o Salvador dizer, da vida a fonte eu sou, as águas vivas vêm beber, graça eu sempre as dou. Fui a Jesus e me prostrei, as águas e bebi, jamais a sede sentirei, estando sempre ali. Ouvi o Salvador dizer, do mundo eu sou a luz,
Ó, vem a mim, pois qual farol te guio desde a cruz. E a Jesus e nele achei o sol que brilha em mim. E nessa luz eu andarei até da vida ao fim. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus, né? Ouvi o Salvador dizer, né? Venha e beba. Ouvi o Salvador dizer, né? E por isso temos que ouvir a voz do Senhor. Se está com sede, nós vamos então ministrar a palavra do Senhor, né? Após essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós agradecemos porque o Senhor é um Deus presente na nossa vida. Há tanta coisa pelo qual te louvar. A pessoa, ó Pai, que tem o coração voltado para Ti, que tem o desejo sempre de viver para agradar ao Senhor, sempre vai encontrar motivos de adorar, de louvar, sempre vai reconhecer que o Senhor é um Deus presente. Mas a pessoa tão distante do Senhor, ó Pai, mesmo quando o Senhor está claramente demonstrando que está abençoando, essa pessoa continua se queixando, acreditando que Deus não está abençoando. Tudo é uma questão de termos intimidade com o Senhor, a nossa vida voltada para Ti. Quanto mais do Teu Espírito, mais percebemos o Teu cuidado, mais percebemos como o Senhor realmente está no controle de tudo, nós não tememos. Quanto mais vazios do Senhor, problema menor que seja, para nós já é um problema enorme. Temos dificuldade, Senhor, de perceber a Sua ação, a Tua soberania, o Teu agir em meio ao nosso viver, em meio ao dia a dia. Por isso, ó Pai, nos encha mais com o Teu Espírito, nos faça mais próximos do Senhor, mude o nosso coração, porque é o Senhor que mude, né? Nos dê um coração novo, né? Tira aquele coração de pedra, coloca um coração, ó Pai, que seja um coração renovado, um coração que busca e agrada ao Senhor. Deus eterno, venha por isso mesmo, ó Pai, falar conosco nesses tempos de dificuldade, né? O Teu povo está querendo ouvir uma palavra que vem da Tua parte, ó Pai, nesses dias de quarentena, nesses dias de dificuldade, nesses dias em que as coisas começam, quem sabe, a faltar em alguns lares. Que o Senhor, na Sua graça e misericórdia, fale conosco também através desta mensagem. Nós oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Como você já viu aí, a nossa meditação, né, se chama Acabou o Azeite, né? Acabou o azeite, como poderia ter sido, acabou o pão, acabou, né, o arroz, né? Mas acabou tudo na casa da pessoa e só sobrou azeite, na verdade, né? Nós vamos ler aqui o texto em 2 Reis 4, de 1 a 7. Eliseu aumenta o azeite da viúva. Não acabou, mas tinha pouco, né? Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestadas vasilhas e todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas,
põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Eles lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-te aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. Ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, e vivei do resto. Deus abençoe a leitura da sua palavra, né? O azeite é tudo o que sobrou, né? Então, temos aqui a história de uma mulher que se viu de uma hora para outra desamparada. Hoje é muito fácil de compreendermos, né, essa situação de desamparo, né? E essa coisa que vem repentina, inesperada, de uma hora para outra, né? A sua vida estava ordenada, num ritmo tranquilo, normal, né? Você tinha aí, né, algumas seguranças, inclusive financeiras no teu viver, né? E de uma hora para outra tudo muda, né? Você nem pode mais trabalhar, né? Há toda uma situação pela qual você pode se ver desamparado de uma hora para outra, né? E no caso daquela mulher foi em uma época em que a mulher não trabalhava, né? Não era costume mulher trabalhar fora, né? Havia toda uma situação em que não havia Bolsa Família, né? Não tinha um Estado provedor, né, para auxiliar as pessoas quando se tornavam em situação de desamparo. Por isso que a Bíblia orientava, né, que o povo de Deus devia cuidar dos órfãos e das viúvas, né? A religião pura e sem mácula, como diz Tiago, né? Porque não tinha amparo, né? Hoje ainda temos, né, toda essa situação em que contribuímos para que o Estado ampare as pessoas que vão ficando numa situação complicada. Mas mesmo assim, há situações em que às vezes as pessoas não têm amparo mesmo, né? Não tinha então ajuda do governo, né? Ficou viúva com 2 filhos e muitas dívidas. Pelas leis ali da época, o credor poderia ficar com os filhos dela por um tempo como escravos até quitar a dívida, né? Acredito que nem bens a penhora ela tinha mais, né? Perdeu tudo, né? De repente, vende o armário da cozinha, né? E aí mais alguns dias tinham que comer. Depois vendia até as camas, né? Onde ela e depois os filhos também haveriam de dormir, né? Foi dilapidando tudo, foi vendendo tudo, ela não tinha meios de subsistência, ela não tinha como trabalhar, né? Era uma mulher totalmente desamparada, foi vendendo as coisas, né? Assim ficaria completamente só, porque até os seus filhos haveriam de ser levados, né, por causa das dívidas, trabalhariam como escravos para alguém, né, por um certo período, até que ela conseguisse resgatar os filhos da escravidão, pagando a alforria, pagando o que devia no caso, né? Mas como se faria isso se nem pudesse também trabalhar? Ela acabaria também se tornando uma escrava, uma situação desesperadora, né? Então, sozinha, talvez desamparada, sem meios de subsistência, né? Mas ela não era uma mulher qualquer, né? Embora anônima, que a palavra diz, certa mulher, né? Certa mulher, o marido dela era um dos discípulos dos profetas, né? Um homem piedoso, né? Uma pessoa de Deus, uma pessoa consagrada a Deus. E como ela mesma disse, né? O testemunho da esposa a respeito do marido, né? Muito importante isso, porque uma coisa é se mostrar religioso, né? Se mostrar uma pessoa devota às coisas de Deus, mas em casa não demonstra, né, nenhuma atitude de uma pessoa de Deus. E ela, no testemunho dela, ela dizia, olha, o meu marido era temente a Deus, um homem temente a Deus, um homem de Deus de verdade, né?
E a palavra de Deus nos ensina que Deus honra aquele que serve ao Senhor, né? O meu pai sempre repetia várias vezes para nós, os seus filhos, né, que meu pai era um homem doente, né, tinha artrite reumatoide, ele era encurvado, né, um joelho enorme, né, ele tinha poucas condições, quem sabe, de trabalhar, mas trabalhava das 8 da manhã às 8 da noite, né, e claro que ele tinha uma preocupação com a sua descendência, né, e ele sempre afirmava, né, aquilo que Davi dizia no Salmo 37:5, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão, né? Uma pessoa de Deus é assim, né? Uma pessoa de Deus acredita que Deus honra aquele que serve a Deus, né? Jamais permitirá que ele seja desamparado ou a sua descendência venha a mendigar o pão. Também no Êxodo, né? Ali nos 10 mandamentos, capítulo 20, versículo 6, faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos, né? Então não é inútil servir ao Senhor, não. Não é inútil, muito pelo contrário, né? Justamente por ser uma pessoa de Deus, né? Deus não desampara, né? Justamente por ser uma pessoa consagrada a Deus, Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, né? Inclusive nessas horas, principalmente nessas horas, né? Mas o que fazer quando a realidade não parece ser de bênção, não, né? A realidade dela, pelo muito contrário, não tinha nada de bênção e o desespero surge, né? Então tudo que ela precisava, na verdade, era de uma solução de Deus. Solução de Deus, né? Até porque não restava para ela mais alternativa nenhuma, né? É interessante isso, porque eu imagino que ela foi vendendo mesmo, né? E após a viuvez, né? Sem qualificação profissional, sem experiência para trabalhar, alguma situação, quem sabe a idade avançada, não restou mesmo alternativa para ela. E as dívidas mencionadas devem ter sido contraídas, então, de uma forma a ir levando, enquanto não viesse uma solução. Há pessoas que até iam no agiota, né? É o erro, né? Nunca vá ao agiota, né? Nunca fique dependendo de empréstimo bancário, você vai perder tudo, né? Então, quando não tinha mesmo mais o que ela podia fazer, foi buscar ajuda com o profeta Eliseu, né? O marido era um dos discípulos dos profetas, né? Eliseu era um profeta, né? E foi buscar a solução no lugar certo, né? Foi buscar a solução em Deus. Não restava mais nada também, né? É interessante isso, que a busca de uma solução por Deus é a última alternativa que nos resta ou a última a ser tentada. Pessoa, né, só vai a Deus mesmo quando chegou no fundo do poço, né? Essa expressão está bem batida, né? Mas é verdade, a pessoa procura a Deus só quando não resta alternativa nenhuma, né? É uma coisa impressionante, espera chegar numa situação desesperadora para ir buscar Deus, né? E eu acredito que muitos, né, na verdade não creem que Deus irá fazer alguma coisa. Essa que é a questão, né? Se eu não trabalhar, Deus não põe comida na minha mesa. Deus pode fazer alguma coisa pela minha vida? Imagina, o que Deus vai fazer? Né? Há pessoas que falam até bobagem, heresia, né? Deus está muito ocupado para se preocupar comigo, né? Se eu não levantar cedo de madrugada e não trabalhar, então, na verdade, Deus não vai fazer. Então nós tentamos tudo o que está ao nosso alcance para realizar, né? Tudo, né? E até chegar naquele ponto em que percebe
que não há mais o que tentar, né? Não há mais o que fazer, nem móveis a vender, né? Não há nada para comer, né? Só sobrou lá uma botija com azeite, e essa também, né? Logo, logo haveria de não ter mais também, né? Quando acabar o azeite. E aí? Era a última coisa que ainda ela tinha e iria se acabar também. E quando acabar, a última coisa, o azeite. Hoje, no século XXI, muito menos esperamos que Deus seja a solução. Imagina, né? Hoje em dia a sociedade é diferente daquela época. Como eu disse, né, tem auxílio do Estado, né? Temos um Estado quase de bem-estar social, de certas formas aí, Bolsa Leite, Bolsa Gás, Bolsa Energia Elétrica, tem até Bolsa Presidiário, né? Tem um monte de bolsas aí, né? A pessoa pelo menos vai minorando, vai tentando aí levar. Agora tem aí os R$600 do governo para algumas pessoas numa situação muito mais crítica, né? Mas hoje em dia nós não acreditamos, né? Que no meio de tanta tecnologia, tanta informação, né, depender de Deus, Deus dá uma solução para isso. Isso parece coisa de gente que não raciocina, né? Isso não parece ser racional, né? Nós muitas vezes venhamos realmente a descrer que buscar a Deus possa realmente ser uma solução, né? Uma geração incrédula, né? Uma geração que realmente não conhece a Deus e muitas vezes zomba, né, daqueles que vão buscar a Deus em momentos de dificuldade. Veja que ela só procurou o homem de Deus mesmo naquela época, né, uma época em que o povo de Israel era bem religioso, né, ela só buscou o homem de Deus quando não restava mais solução possível. Ainda tinha o azeite, mas e quando o azeite também acabasse, né? Só que as soluções de Deus, e isso é que é interessante, não se realizam pela lógica humana, né? Ou pela razão. E é isso que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Deus não age do jeito natural das coisas. Deus opera no sobrenatural, né? Deus dá uma solução da onde não se espera, né? E é por isso que há uma dificuldade. Hoje em dia somos pessoas estudadas, somos racionais. Imagina acreditar que Deus vai fazer alguma coisa para mudar essa situação, né? Há uma incredulidade tremenda nos dias de hoje. E Deus manifesta o seu poder e usa, na verdade, o pouco que temos como solução, né? Interessante, né? O pouco que temos, Deus pode usar e dar uma solução da onde a gente não imaginava que aquilo poderia vir, né? Buscando o Senhor em oração constante, se humilhando perante Ele, Ele mostra o que fazer, né? Mostra assim. Tanto é que o profeta Eliseu falou, o que você tem em casa? Só uma botija de azeite, né? Pronto, já foi o suficiente, né? O profeta falou, olha, vai, arruma umas tralhas aí, em tudo que é lugar que você conseguir, né? Sabe aquela, hoje em dia falaríamos assim, né? Sabe aquela Tupperware que você emprestou para aquela vizinha e não voltou mais? Vai buscar aquela Tupperware de volta, empresta mais algumas dela, né? Junta todo tipo de vasilha que você conseguir, garrafas vazias, né? Toda uma situação aí que possa conter líquido, né? Arruma tudo que você conseguir arrumar, né? Interessante que Deus sempre usou o pouco que as pessoas tinham, né? Moisés estava desencorajado para ir falar lá com o faraó. Quem era ele para falar com o faraó, né? Um humilde pastor de ovelhas, né? Já com 80 anos, né? O faraó era o homem mais poderoso da terra. E Deus falou, o que você tem na mão? Tem um cajado, né? Olha, eu vou mostrar para você que você tem que confiar
no meu poder. Ele transformou aquele cajado em uma serpente. Você conhece a história, né? Chegaram para Jesus: Senhor, tem uma grande multidão aí, vamos despedir a multidão para que elas possam ir comer, que ainda dá tempo dela ir nos mercados e comprarem. Jesus falou: o que eles têm para comer? Só tem um rapazinho aí, né, com 2 pães, 5 peixes, já é o suficiente. O Senhor Jesus pegou aquele pouco lá e multiplicou, uma multidão toda comeu e ainda sobrou, né? Há histórias aí de pessoas também seculares aí, né, que venceram com o pouco que tinha. Então Deus tem a solução, Ele mostra o que fazer, mas preste atenção em algumas coisas. Primeiro, envolve fé, né? Nem sempre a solução de Deus parece lógica ou razoável, como eu disse, né? Pegar vasilhas emprestadas, o que tem de lógico nisso? Pega tanto vasilhame quanto você conseguir. Não tem nenhuma lógica nisso. A botija de azeite dela é pouca coisa. Talvez nem estivesse cheia aquela botija, que talvez tivesse um pouco de azeite mesmo. E quando o azeite acabasse, aí que não tinha mais nada mesmo. E o profeta fala: olha, um monte de vasilha, né? Quer dizer, não parece nenhuma lógica nisso. Essa solução que ele deu, ela arrumar mais vasilhas, não tem nada de lógico nisso, nada de racional. Se fosse hoje em dia, a gente falava: esse cara é picareta, né? Eu vou ver se eu arrumo uma solução em outro lugar, outra coisa. Por que ele pede para arrumar vasilha? O que essas vasilhas vão resolver para mim? Não tem nada de lógico naquilo que Deus faz, nada de razoável, né? Nada que você possa considerar que seja uma solução à luz humana, né? Como uma solução aceitável pelo nosso entendimento, como pessoas que somos pessoas racionais. Arruma mais vasilha, né? O profeta deve estar brincando com a minha cara, né? Esse azeite não basta aí para uma vasilha, ele quer que a gente arruma mais, né? Ou como a solução que o próprio Eliseu deu para o Naamã, o sírio, cheio de lepra, né? Nem recebeu o cara. Ele pensava que ele ia lá, o profeta ia botar a mão na cabeça dele, falar algumas palavras, curá-lo ali mesmo, ele ficaria grato, daria presentes ao profeta Eliseu, né? E voltaria curado e feliz para sua casa. O profeta nem recebeu. Manda esse cara aí, que era um estrangeiro ímpio, né? Inimigo do povo de Israel. Mesmo assim, Deus não negou-se a curar aquele homem, o profeta não se negou a atendê-lo, mas disse o seguinte: olha, manda esse cara ir banhar 7 vezes no Rio Jordão. Aquilo caiu mal para Naamã. O cara nem me recebe. Manda banhar aí nesse Rio Jordão sujo. Lá na minha terra tem 2 rios lá muito mais limpos. Eu poderia me banhar neles. Se era para ele falar isso para mim, eu nem vim aqui. Quer dizer, as soluções de Deus não são lógicas. Não parecem racionais. Foi aí que alguém, né, mais ali sábio deu ali uma palavra para ele: cara, se Deus pedisse, senhor general, se Deus pedisse que você fizesse uma coisa difícil, talvez você fizesse. Estava disposto a fazer sacrifício, porque parece razoável. Quanto mais ir banhar 7 vezes naquele rio, vai banhar naquele rio. Então há uma necessidade de envolver fé, né? Porque as soluções de Deus, elas extrapolam o senso comum, a razoabilidade, que Deus opera no sobrenatural, né? Aquilo que Deus tem para fazer não é aquilo que você imagina que será feito. Porque aquilo que você acha que é possível ser feito, você fez, né? Aquilo que nós achamos que é possível fazer, nós fazemos, né? Quando recorremos a Deus é porque não há o que nós podemos fazer mais. Não há mais razoabilidade, não há mais nada, não há nenhuma coisa mais lógica, inteligível a ser feita, né? À luz da razão humana. É por isso que nós nos voltamos para Deus. Porque Deus dá uma solução sobrenatural e por isso você tem que crer. É uma questão de fé, né? E olha que as coisas que às vezes Deus manda fazer,
não tem nenhuma explicação, né? Tem aí um rapaz com 2 pães e 5 peixes. Mas o que é isso para alimentar uma multidão? Não tem nada de razoável, não tem nada de lógico, né? O que Jesus vai fazer com esses 2 pães e 5 peixes? Não dá para muita gente não, né? Mas também envolve, em segundo lugar, além de fé, envolve obediência, né? Você poderia usar as seguintes palavras: Senhor, não entendo o que queres, né? Ou como um socorro poderá vir a ser dada pelas tuas instruções, mas confio em ti. Uma pessoa de Deus teria esse tipo de postura, né? Eu não entendo o que o Senhor quer ou como uma solução poderá vir a ser dada. Eu não entendo o que o Senhor vai fazer. Como que o Senhor vai dar uma solução para a situação em que eu estou? Porque eu mesmo não consigo enxergar solução nenhuma mais. O desespero baixou de vez, né? Mas eu confio em ti. Olha, não foram mais ou menos essas as palavras de Pedro, né? Quando haviam pescado a noite toda, a madrugada toda, né? Pessoas experientes no seu trabalho, né? Pessoas curtidas ali no mar, né? Ele sabia muito bem como pescar, né? E passou a madrugada toda, o mar não estava para peixe, não pegou nada, o desespero já estava vindo, né? Há contas a serem pagas, há toda uma situação de que isso gera insegurança alimentar, insegurança com o dia de amanhã, né? Aí parece um rabino lá na praia, lá um mestre, né? Um simples homem do povo, um carpinteiro, e fala para Pedro o que ele tem que fazer. Olha, lança a tua rede, volta ao mar, lança a tua rede de novo, né? E você vai pescar. Quer dizer, né? Esse carpinteiro quer ensinar a mim sobre pescar, eu que sou um homem pescador experiente, o que ele tem para me ensinar? Né? Mas a resposta de Pedro foi Senhor, passamos a noite toda e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. É isso que é obediência, né? Como fruto da fé. Senhor, olha, eu já tentei isso aí, madrugada toda eu tentei, não pegamos nada, não tem peixe lá, Senhor. Mas o Senhor disse para fazer, vou fazer. Sob a tua palavra, vou fazer. Então, essa é a obediência que vem da fé, né? Não tem nenhuma lógica nela. Tem lógica? Né? Pesquei a noite toda, não peguei nada. Né? E agora eu tenho que voltar ao mar e jogar de novo, e tentar de novo. E já estamos, inclusive, cansados, a madrugada toda foi perdida. Mas, sob a tua palavra, eu jogarei as minhas redes, né? Foi o Senhor que mandou fazer isso, e você conhece a história. Pegaram tanto peixe que mandaram chamar outro barco, porque aquele primeiro barco estava ainda a pique, né? E as redes arrebentavam de tanto peixe, né? Se a solução fosse humana, racional, lógica, né? Então você mesmo pode tentar pescar lá o seu peixinho. Mas às vezes o mar não está para peixe, a situação econômica não permite. Há toda uma circunstância em que ganhar a vida está difícil, às vezes é impossível. E as soluções de Deus não são lógicas, né? Não são coisas que faz com que... por que eu não pensei nisso? Não vai existir isso. Quando a solução vem da parte de Deus, você nunca vai dizer uma palavra como essa. Por que eu não pensei nisso antes? Né? Faz sentido, tem lógica. Não tem lógica. Deus vai fazer surgir uma situação que você não espera. Né? O próprio Pedro, né, tinha que pagar um imposto, né? E eles eram seguidores de Jesus, mas tinha que pagar imposto. Iam com Jesus para um lado, para o outro, não trabalhavam, né? E Jesus falou, vai pescar, é o que você sabe fazer.
né? Você vai pegar um peixe lá, dentro dele tem uma moeda. Veja se isso é racional. Veja se isso é lógico. A moeda vai ser suficiente para você pagar o teu imposto e o meu também, né? Não tem lógica nisso. Aquilo que Deus faz não tem lógica. E aprender a viver pela fé é uma coisa complicada para quem é extremamente racional e não acredita no poder de Deus nos dias de hoje. Século XXI, que dificuldade de crer, né? Como assim, né? Vai pescar um peixe e tem uma moeda dentro? Ou fazer sair água da rocha, como Moisés acabou, né? Tendo que, por orientação do Senhor, fazer. Né? Quer dizer, não é uma solução lógica, não tem lógica nenhuma, né? Mas Deus é quem fez a rocha, né? Deus é quem fez os peixes, Deus é o dono de tudo isso que existe aí, né? O que eu acho mais impressionante também foram em questão de obediência, viu? Obediência da fé, né? Não envolve apenas fé, mas obediência da fé, né? Veja que o Naamã, se não tivesse obedecido a ordem do profeta, se banhado 7 vezes no Rio Jordão, não teria sido curado. Não é assim? Se aquela mulher não tivesse ido buscar tralhas, a maior quantidade de tralhas possíveis que ela conseguisse, não seriam enchido muitas tralhas, né? Do azeite ali que seria multiplicado. Ela não sabia o que Deus estava para fazer ao multiplicar aqueles peixes, aquele azeite, simplesmente confiou, foi lá e buscou as tralhas. Mas teve aqueles 10 leprosos, né? Se apresentaram diante do Senhor, correram o risco de serem apedrejados, foram corajosos, né? Isso já demonstrou fé de que Jesus poderia curá-los. E Jesus não orou. Jesus não deu nenhuma palavra de ordem, de cura. Eles aí, leprosos mesmo, Jesus deu uma ordem. Vai mostrar-te ao sacerdote. Né? Ou seja, para confirmar que eles estavam curados, sendo que ainda eles estavam leprosos. Jesus está brincando conosco. Né? Como assim? Ele não nos curou. Estamos leprosos ainda. Como é que vamos comparecer diante do sacerdote? Eles vão nos apedrejar. É loucura isso. Mas o impressionante é que os 10 creram na palavra de Jesus e veio a obediência da fé. Incontinente todos eles, né, se dirigiram ao sacerdote. E na medida em que eles estavam indo, veio a cura. Né? A cura aconteceu, né, em razão da obediência da fé. Você viu que coisa interessante? Jesus não curou os 10 ali, não. Jesus não curou. Vai mostrar-te ao sacerdote, deu uma ordem não lógica, não racional. Eles não estavam curados. Primeiro você cura e depois vai comprovar que está curado. Jesus mandou eles assim mesmo, do jeito que estavam, né? Ainda leprosos. Porque isso é o teste da fé. E a obediência da fé é que realmente é o que o Senhor espera que nós tenhamos quando recorremos a Ele em oração como recurso. Em terceiro e último lugar, além de envolver a fé e a obediência da fé, envolve diligência. A quantidade de azeite multiplicado dependia da quantidade de vasilhas que ela conseguisse. Né? Tinha que se esforçar. Você crê que Deus vai fazer alguma coisa nessa coisa ilógica que Ele mandou fazer? Vou arrumar umas poucas vasilhas. Não, arruma a maior quantidade possível. Quem está em desespero precisa e recorre ao Deus que tudo pode, precisa crer que Ele está para fazer algo grande. Se pega poucas vasilhas, pouco é o azeite multiplicado. Se pega muitas vasilhas, muito mais azeite haveria. Tanto é que chegou num determinado momento que não tinha mais vasilhas enchidas e o azeite parou. Interessante isso, né?
Quando eles entraram também na Terra Santa, depois de 40 anos no deserto, não precisava mais do maná e o maná parou. No dia seguinte ao que entraram na Terra Santa, agora eles não estavam mais no deserto, estavam num lugar onde poderiam ganhar a vida e o milagre do maná parou. Né? Os pães e os peixes foi mais do que suficiente para alimentar a multidão e sobrou. Então, nós precisamos também ser diligentes, né? Porque a parte do homem, Deus não faz. Né? Teu esforço, movido pela fé, é importante. Então tem a fé, tem a solução de Deus, você tem que crer na solução de Deus, tem a sua obediência à fé, né? Pela qual você foi provado a crer naquilo ali que estava sendo dado como solução. E a prova, além da obediência, é você fazer a tua parte. Né? Veja, tinha tanto peixe lá, como eu disse, né? Que estava arrebentando os barcos, chamam mais barco. Né? É a parte do homem. Vai mais barco para lá. Né? Quando Jesus estava para ressuscitar Lázaro, e não foi ele que foi remover a pedra. Ele diz, remover a pedra. Quer dizer, vocês podem fazer isso. Você pode remover a pedra do túmulo, pelo menos é o que o homem pode fazer. Vai lá, remove a pedra. Vai lá, encontra as vasilhas lá. Há uma parte aí que você pode fazer. Não tem nada a ver com um plano de salvação. Né? Já vamos aqui falando isso, porque tem pessoas que acham que tudo se refere à salvação. Não, esse caso aqui não tem nada a ver com o plano de salvação. Tem a ver com socorro divino, né? Com ajuda divina em tempos difíceis. Né? Porque a salvação, nós sabemos, né? Não depende do esforço humano. Né? É a obra totalmente de Deus. É bom esclarecer isso, porque há pessoas que às vezes não entendem certas coisas. Né? Acham que tudo se refere à salvação. Aqui não se refere à salvação, está falando de pessoas que era mulher de um discípulo do profeta, era uma pessoa que crê em Deus. Nós estamos falando com a igreja, né? Você já é salvo, nós não estamos falando de salvação. Estamos falando, né, de busca de solução em Deus para algumas situações. Quer dizer, a pessoa cruza o braço, acha que Deus vai fazer um milagre e cair ali, né? Um maná do céu como caiu no deserto, não é? Não, você vai ter que sair para trabalhar, sim. Confia no Senhor, que Ele já deu a solução, você vai sair para trabalhar. Você vai levantar de manhã, você deve ter orado, né? Deus te mostrou o que fazer, você vai fazer a tua parte, você vai sair para trabalhar. Aquela mulher foi buscar as vasilhas. Pedro mandou vir mais um barco, além de ter ido lá para o mar, lá, confiando na palavra. Os leprosos foram, né? Foram, mesmo ainda estando leprosos. O Naamã foi se banhar no rio. Há uma situação que a tua fé está sendo testada naquilo que Deus disse. Então não tem nada, não confunda as coisas, não tem nada a ver com o plano de salvação. Isso é obra de Deus, totalmente de Deus. Deus salva quem Ele quer e vai fazer do jeito que quer. Mas, às vezes, precisamos do socorro divino, uma solução divina para os problemas do dia a dia. Né? Então, tire a pedra. Né? Senhor, já cheira mal. Tira a pedra. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Tire a pedra. Né? Quer dizer, você pode tirar uma pedra ali para que, né, há uma situação em que Jesus conta também com a nossa participação, a nossa própria ajuda em tempos de dificuldade. Você vai ter que trabalhar? Vai. Você vai ter que trabalhar. Né? Tem alguma coisa dentro de casa que você pode utilizar para haver uma solução, né, de momento lá? Você vai ter que fazer, você vai ter que usar aquela solução. Né? Vai ter que aprender um novo ofício? Aprende. Né? Você vai ter que aprender a usar técnicas aí de computação? Aprenda. Né? Pode ter certeza que você não vai ficar de braços cruzados, não. Né? É interessante que o desafio da fé passa pela tua obediência.
alguma coisa tem que ser feita, né? Então, aquela mulher recebeu a bênção, pagou as dívidas e viveu do resto, né? Olha a solução que Deus deu, né? Até o azeite ia acabar. E quando o azeite acabasse? Ia morrer, os filhos iam ser escravos e ela ia simplesmente morrer. Antes que o azeite acabe, né? Busque a solução em Deus. Pode ter certeza que Ele vai te mostrar, né? Uma solução para o problema que você está tendo. É questão de fé. É questão de obediência à fé. É questão de diligência da sua parte. Deus pode fazer? O passado e o presente estão cheios de histórias aí, né, de pessoas que realmente, num momento de desespero, ao invés de dar um tiro na cabeça, jogar tudo para o alto e fugir, né, confiar em Deus. Né? Confia em Deus. Né? Deus pode nos dar comida no deserto? Pode. Deus pode fazer sair água da rocha? Pode. Deus pode multiplicar o pouco que eu tenho? Pode. Mas isso é para quem tem fé. Isso para quem realmente é uma pessoa de Deus, que confia no Senhor, na solução de Deus. Né? O resto é incredulidade. Né? E uma pessoa incrédula não vai receber nada do Senhor. Porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Né? Então não desampara o Senhor, a solução está nele, mas você tem buscado ao Senhor? Isso fica como desafio e reflexão nesse momento difícil da sua existência. E que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela tua salvação, que o Senhor mesmo opera totalmente independente de nós mesmos, independente do esforço humano, vem do Senhor, e nós somos gratos ao Senhor por nos escolher e nos salvar. Por isso também temos a confiança de que o Senhor cuida de nós no dia a dia. Há circunstâncias em que nós, às vezes, estamos dentro dos teus planos e projetos, nos encontramos no meio dessas circunstâncias. Mas sabemos que o Senhor cuida daqueles que são seus. O Senhor tem sempre uma solução, porque o Senhor não trata o justo como trata o ímpio. O Senhor não trata teus filhos como trata as demais pessoas. O Senhor cuida de nós, o seu plano amoroso, né? Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, o Senhor já preparou o nosso sustento, o nosso amparo. Por isso temos que confiar no Senhor, buscar uma solução no Senhor, viver em obediência às tuas instruções, né? Principalmente o que a tua palavra diz, né? E sermos diligentes, não sermos pessoas preguiçosas. Né? A nossa parte de ir trabalhar é o que se requer de nós. Trabalhar confiando que Deus vai fazer, né? Um milagre do sustento na minha casa. Da onde menos eu espero é que virá o teu socorro, Senhor. Por isso vivemos assim, pela fé, crendo no Senhor, sabendo que o Senhor não desampara aqueles que são do Senhor. Nos abençoe, Pai, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a eterna consolação do Espírito sejam sobre todos nós, desde agora e para sempre. Amém. E que Deus abençoe a sua vida.